nós estamos estudando uma série de assuntos que estão relacionados ao tema do livro colocando o seu passado no devido lugar, né? Então nós estamos aqui analisando vários assuntos dentro dessa temática, com a finalidade de nós entendermos qual é a importância do nosso passado e como devemos lidar com os eventos do nosso passado que trouxeram a nós algum tipo de sofrimento. Então nós já vimos que nós nem devemos achar que o passado governa a nossa vida como se fôssemos escravos, né, do nosso passado, e nem podemos entender que o passado não tem relevância nenhuma, ou seja, passado é passado, então isso não tem mais nenhuma influência ou não tem nenhuma importância para mim hoje. Então são dois extremos, e o que nós estamos procurando ver à luz da palavra de Deus é que o passado tem sua importância, contudo nós devemos tratá-lo e enxergá-lo e interpretá-lo à luz da palavra de Deus, à luz de quem é Deus, né? À luz do amor de Deus, da bondade, da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, desde a quarta-feira passada, nós começamos aqui alguns estudos que estão tratando sobre como lidar com as feridas do passado inocente. Então nós temos visto que nós podemos classificar o nosso passado como um passado inocente ou um passado culpado. O passado inocente está relacionado às lutas que nós temos na vida, que não estão relacionadas diretamente com algum pecado específico que nós cometemos, né? Mas são as lutas e as injustiças que sofremos decorrentes da pecaminosidade do mundo no qual nós vivemos, o mundo caído. Então é o passado inocente. E nós vimos que o passado culpado está relacionado aos eventos da nossa vida, os sofrimentos, as tribulações que enfrentamos em decorrência diretamente das nossas decisões erradas, dos nossos passos errados, das nossas ações erradas, dos nossos pecados. E então esse é o passado culpado, né? E nós já vimos até aqui que tanto em relação ao passado inocente como em relação ao passado culpado, nós podemos reagir bem ou reagir de forma errada. E aí então, na semana passada, refletindo um pouco sobre essa questão, lidando com as feridas do passado inocente, nós refletimos aqui sobre a questão de que pessoas boas também sofrem, né? E hoje nós vamos pensar um pouco ainda nessa perspectiva das feridas do passado inocente, sobre o tema sofrimento autêntico. E aí nós vamos tentar trabalhar, né, como que nós devemos enxergar este sofrimento da nossa vida que está relacionado a um passado inocente. Como que nós devemos enfrentar, como que nós devemos encarar estas situações da nossa vida. Então aqui nós podemos dizer que em relação ao que é a nossa vida, né, em relação, por exemplo, aos problemas, em relação às dificuldades, em relação aos sofrimentos da nossa vida, a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus, ela é totalmente transparente para nós a respeito do que é a nossa vida aqui no mundo. O que a Bíblia nos diz de forma transparente? João 16:33. No mundo passais por aflições. Então, a palavra de Deus em qualquer lugar nos traz qualquer esperança de que no mundo a nossa vida possa ser perfeita, né? Então Deus é transparente em relação aos seus servos, de que no mundo as aflições são uma realidade, né? E então a Bíblia, ela é cheia de exemplos, por exemplo, de violência, de perversidade,
de abusos impensáveis. Então, quando nós lemos a história narrada de Gênesis a Apocalipse, talvez se a gente pudesse torcer a Bíblia, sairia muito sangue, né? Porque a Bíblia narra a história da salvação, a história da redenção, né, que envolve os habitantes desse mundo caído. E a história do povo no mundo caído é uma história cheia de sofrimentos, é uma história cheia de violências e perversidades e abusos e injustiças. Então, isso é muito claro para nós vamos ler a Bíblia e vamos ver isso constantemente em todo o relato bíblico, a presença de todo tipo de sofrimento, né? Então, é necessário nós entendermos, para nós iniciarmos aqui, que a Bíblia, a palavra de Deus, o próprio Deus, em momento nenhum nos passa a ideia da possibilidade de uma vida perfeita aqui no mundo. Pelo contrário, como nós já falamos, Jesus disse: no mundo tereis aflições, né? Por outro lado, a Bíblia também está cheia de esperança e de ajuda para nós que sofremos. Então a Bíblia mostra essa realidade, mas a palavra de Deus está cheia de esperança para aqueles que enfrentam sofrimentos nesse mundo, né? Então Paulo, ele encorajou os irmãos de Roma, por exemplo, mostrando aqui um texto que nos fala dessa esperança, em Romanos capítulo 15, versículo 13, se vocês quiserem abrir. Então, Romanos capítulo 15, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que o nosso Deus é o Deus da esperança, certo? Deus é o Deus da esperança. O que diz aqui então? Olha: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Romanos, envolvendo ali situações de sofrimento, Paulo então diz àqueles irmãos que Deus é o Deus da esperança, e a oração de Paulo é que o coração daqueles irmãos fossem tomados do gozo, da alegria que vem desse Deus, tá? Então, por um lado, a Bíblia é clara em mostrar que o mundo no qual nós vivemos é um mundo de muito sofrimento, mas ao mesmo tempo a Bíblia nos mostra que o nosso Deus é um Deus de esperança, certo? Então, quanto ao nosso passado inocente, ao qual respondemos bem, não é necessário nós ficarmos revivendo, né, os sofrimentos da nossa vida constantemente, mas é necessário nós colocarmos esse passado no seu lugar, de maneira que então ele fique para trás. Ele não vai sair do nosso esquecimento, mas ele precisa ficar de fato para trás, né? Então, para que isso aconteça, é necessário que nós desenvolvamos hábitos do que o autor do livro chama de um sofrimento autêntico. Então, nós vamos ver aqui no nosso estudo de hoje como que nós vamos desenvolver esses hábitos para encararmos o nosso sofrimento como um sofrimento autêntico, né? Então, nós já vimos aqui que, por exemplo, o tempo não cura as feridas do passado. O que cura as feridas é encarar os sofrimentos de forma correta, né? Então, quando nós encaramos as feridas que os eventos da nossa vida provocam no nosso coração, o que cura essas feridas é encará-las de uma forma correta. E aí são esses princípios que nós vamos ver aqui, tá? São 4 princípios de como devemos encarar os eventos que nos machucaram e ficaram no passado, mas que muitas vezes se fazem presentes. Como que nós vamos buscar a cura destes eventos de forma que eles fiquem
no passado de uma vez por todas, mesmo que não saiam do nosso esquecimento, da nossa memória, tá? Então vamos lá. Primeiro princípio é que nós devemos encarar o nosso passado com honestidade. Devemos encarar os sofrimentos do nosso passado e até mesmo os sofrimentos do nosso presente, porque o sofrimento que eu estou tendo hoje, amanhã ele já é passado, né? Então, os sofrimentos na nossa vida devem ser encarados com honestidade. Então, algumas atitudes refletem a postura de não encarar os eventos do passado com honestidade. Quais são essas posturas que refletem essa postura, quais são, né, as posturas que refletem essa atitude de não encarar com honestidade os eventos da nossa vida? Primeiro, muitas vezes aquela ideia de que adultos não choram, ou se for homem, principalmente a ideia de que homem não chora. Segundo, o tempo cura todas as feridas. Terceiro, pessoas fortes jogam a sujeira para debaixo do tapete. Tá? Então, essas são alguns exemplos de posturas que refletem essa atitude de não encarar com honestidade os eventos da nossa vida que nos fizeram sofrer ou que nos fazem sofrer. Essas são formas de ignorar ou negar a dor que vem das aflições opressivas, né? Então, às vezes, a gente quer simplesmente ignorar ou negar a dor que as aflições causam a nós. E a Bíblia ensina, então, que uma postura diferente é necessária. E qual é essa postura diferente que nós podemos encontrar na Escritura, que vemos através de histórias de pessoas que são honestas a respeito, né, do que está acontecendo com elas, dentro delas e em volta delas? Como encarar os eventos do passado com honestidade? Então, a honestidade aqui está na questão de reconhecer a dor do sofrimento, porque às vezes nós temos a tendência de simplesmente tentar abafar o que está acontecendo, né? Primeiro, então, essa honestidade em relação às aflições que nós enfrentamos envolve admitir a confusão e a dor do nosso coração. Porque às vezes nós passamos por situações que nos deixam bem confusos e nos deixam sentindo aquela angústia, mas às vezes nós não a admitimos, né? E tratar ou encarar com honestidade é exatamente isso, admitir a dor e a confusão que muitos eventos da nossa vida provocam em nós. Então, nós não devemos, logicamente, padecer interminavelmente em nosso sofrimento, mas em tempos difíceis nós temos que admitir abertamente a confusão e a dor que o sofrimento traz. Então, aqui nós temos que evitar alguns polos, né? Alguns extremos. Aquela ideia de que, então eu vou viver a minha dor todo dia e nunca vai acabar. Não pode ser isso, porque senão nós estaremos sempre nutrindo, né, aquele sentimento de que eu quero sentir aquela dor todo dia. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, enquanto a ferida não for curada, eu preciso ser honesto de que ela está presente. Nós temos dois textos bíblicos que nos ajudam a entender esse princípio. O primeiro deles é Salmo 73, versículo 2. Tá? O Salmo 73 aborda o dilema de Asaf, o seu sofrimento, a sua angústia, por causa da prosperidade dos ímpios, e ele olha para a sua vida, e o dilema dele é que ele sentia que, mesmo sendo temente a Deus, a vida dele não era tão boa quanto a vida dos ímpios, que não temiam a Deus, né? Então ele sofreu esse dilema,
De fato, isso foi um sofrimento para Asaf, e aqui no Salmo 73, versículo 2, diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então, Asaf está sendo totalmente sincero em relação ao que ele estava passando, né? Ele está admitindo a sua confusão ali naquele momento em relação àquela situação, admitindo a dor que ele sente diante daquela situação. Outro texto é 2 Coríntios capítulo 1, versículos 8 e 9. Agora, uma situação envolvendo o apóstolo Paulo. Paulo, que certamente era um servo de Deus fiel, mas que teve também, durante a sua trajetória, muitas lutas, muitas dificuldades, sofrimentos. E como que Paulo lidava com estas coisas? Nós vemos aqui que Paulo, ele tratava honestamente o seu sofrimento e as coisas que envolviam a sua vida. O que diz aí então? 2 Coríntios 1, 8 e 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Tá? Então, o que Paulo admite em relação aos seus sofrimentos, aqueles sofrimentos que ele passou? Ele diz o seguinte: primeiro, que aqueles sofrimentos, a tribulação foi acima das suas forças, e que ele esteve a ponto de desesperar-se da própria vida. Aqui ele é claro em admitir e ser honesto em relação ao que ele sentiu quanto ao sofrimento, né? Então ele estava, de fato, expressando com honestidade a confusão e a dor que aquele sofrimento trouxe a ele naquela ocasião. Outra forma que envolve admitir ou encarar com honestidade os eventos da nossa vida, passado, sofrimentos, é que amar a Deus o suficiente para clamar por Ele. Essa é uma forma de encarar honestamente, né, o nosso passado, os eventos da nossa vida. Então, mais uma vez aqui, nós vamos ver que o apóstolo Paulo entendia que devia clamar humildemente a Deus em relação aos problemas que ele não entendia e que o incomodava. Talvez muitos dos sofrimentos que nós já passamos e que nós enfrentamos, talvez a maioria nós não conseguimos entender, não é? A natureza desses sofrimentos, o porquê desses sofrimentos, por que Deus permitiu. Então tem muita coisa que nós não conseguimos entender. E o que nós vemos aqui é que nós temos que amar a Deus o suficiente para clamar a Deus em relação a estas situações, e é o que Paulo faz, conforme está registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. O que diz aqui? Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então aqui é aquele texto conhecido nosso do espinho da carne, né? E ali Paulo demonstra uma angústia, um desconforto muito grande em relação a esse problema que ele enfrentava. Mas o que ele fez diante de Deus? Né? Qual foi a postura de Paulo naquela situação? Ele se colocou diante de Deus e clamou a Deus, ele colocou diante de Deus o seu sofrimento, né? Eu pedi 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Então, enfrentar com honestidade os sofrimentos e o passado significa amar a Deus o suficiente para clamar a Ele em relação a estes sofrimentos. E aí nós vemos um outro texto, né, que nos mostra que os seguidores de Cristo, eles não são apenas
orientados, mas eles são ordenados a trazer os seus sofrimentos até a sua presença. Nós temos que fazer isso, né? Trazer os sofrimentos até a presença do Senhor. O resultado, o que Deus vai fazer, como Deus vai responder, isso é segundo a vontade dele. Mas o que nós temos que fazer é trazer a sua presença. É o que está registrado em Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Tá? O que diz em Hebreus 4, 15 e 16? Vamos ler juntos esse texto? Hebreus 4, 15 e 16. O que diz aqui? Vamos ler. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, a ordem que Deus dá aos seus servos é que os seus servos levem até o trono da graça os seus sofrimentos e depositem ali diante do Senhor. Esta é a ordem. Então, nós não devemos ignorar ou negar as nossas feridas, uma vez que Cristo é o nosso Salvador. Nós temos um sumo sacerdote que sofreu as dores, né, como nós sofremos. Então, nós não podemos simplesmente ignorar a natureza dos nossos sofrimentos, pelo contrário, nós temos que levar até o trono da graça. Outra forma de encarar com honestidade os nossos sofrimentos é pedir ajuda aos outros. Então, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A nossa vida cristã envolve o levar as cargas uns dos outros, né? E é muito difícil quando nós estamos enfrentando algum problema, ou problema que já passou, mas que ainda incomoda, às vezes, ao invés de encarar com honestidade, nós fazemos de conta que aquilo não existe, né? E muitas vezes nós deixamos até de compartilhar, mas uma das formas de encarar com honestidade segundo a palavra de Deus, é isso, é compartilhar, para que juntos caminhemos, ajudando uns aos outros. E quando nós sofremos algo que não conseguimos superar sozinhos, é necessário compartilhar com irmãos maduros que nos ajudem a seguir o caminho certo, né? Às vezes nós achamos que não existe ninguém na vida, ninguém no mundo, ninguém na face do planeta Terra que seja suficiente maduro para nos ouvir. Mas isso é uma justificativa, muitas vezes, porque nós temos medo, né, de compartilhar, de abrir o nosso coração. Mas é possível que nós encontremos pessoas que possam nos ouvir e nos ajudar, e orar com a gente, e nos aconselhar na palavra, né? Então, essa é uma outra forma de encarar com honestidade os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Ao invés de ignorar os sofrimentos, ao invés de negar que eles existem, nós temos que também compartilhar essas situações com pessoas que sejam piedosas, que sejam maduras na fé e que possam nos ajudar e caminhar conosco, né? Muito bem, então nós vimos aqui que uma das questões importantes para buscar a cura desse passado inocente é o quê? Encarar com honestidade aquilo que nos incomoda, né? Mas tem um outro princípio, que é encarar biblicamente.
como que nós devemos encarar os sofrimentos da nossa vida, o nosso passado inocente, encarar biblicamente. Salmo 73, vamos voltar lá no Salmo 73, situação que envolve Asaf. Salmo 73, versículos 16 e 17. O que diz aqui? Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então Asaf estava naquela confusão no seu coração, o sofrimento incomodava a sua alma, mas chegou no momento em que as coisas clarearam para ele. E que momento foi esse? Como ele diz aqui, até que entrei no santuário de Deus. Essa expressão tem o significado de que Asaf procurou entender aquela situação na presença de Deus. À luz do que é Deus, à luz daquilo que são os ensinamentos a respeito de Deus. Então, quando ele faz isso, Asaf consegue enxergar de uma outra forma toda aquela situação, Então, ter uma boa teologia bíblica a respeito do sofrimento é indispensável para nós enfrentarmos as tribulações de forma positiva, para que nós tenhamos um enfrentamento coerente em relação ao sofrimento, nós precisamos entender biblicamente o que é o sofrimento, qual a relação de Deus com o sofrimento, por que o sofrimento existe à luz da palavra. Nós já tivemos aqui alguns estudos a respeito de uma teologia bíblica do sofrimento, exatamente para nós entendermos estas coisas. Então, quando nós olhamos para os sofrimentos da nossa vida, à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus, então nós vamos começar a ver as coisas na perspectiva de Deus. E em relação a Asaf, ele chega no momento então que ele alcança uma paz no seu coração em relação àquela turbulência que ele estava vivendo, quando ele então se coloca diante do Senhor, Então o objetivo, logicamente, que em relação a não nos contentar, mas buscarmos paz em relação ao sofrimento, não é minimizar a intensidade dos sofrimentos, mas encará-los como eles são. Aqui tem uma citação de um teólogo chamado Dustin Hamek, que diz assim: se pretendemos sofrer bem, e a boa teologia é essencial, ela nos ajudará a perseverar durante nossas provações e nos dará esperança. Cremos que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Isso está lá em Salmo 30, versículo 5. É a fé em nosso bom e soberano Deus que nos capacita a esperar pela manhã. Mas não devemos nunca nos esquecer que a noite é sempre longa e o choro incontrolável. Nós sabemos que a alegria vem pela manhã, mas às vezes a noite é longa. Às vezes o choro é incontrolável. Então nós temos que lidar, a teologia bíblica do sofrimento nos mostra que o sofrimento é real. O sofrimento muitas vezes é duro, as possibilidades de situações que nos provocam sofrimento são verdadeiros. Só que o que nós temos que fazer é encarar biblicamente essas situações. Como que nós podemos encarar biblicamente o sofrimento, o nosso passado? Primeiro, reconheça que a dor e o sofrimento são parte inescapável desta vida. Nós precisamos aceitar isso, Nós precisamos entender que o sofrimento é parte inescapável da nossa vida. Texto interessante de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, diz assim:
Pedro instruindo os irmãos, né, ali quando ele escreve a eles: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Aqui ele está falando do sofrimento. Ele diz para ele: não estranheis. E aí, outra expressão interessante que ele usa é assim: como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Né? Às vezes nós enfrentamos os sofrimentos da vida como se, por exemplo, estivéssemos vivendo num mundo perfeito e de repente o sofrimento veio como algo que, nossa, eu não esperava que isso pudesse acontecer. Pedro está dizendo exatamente o contrário. Quando vocês sofrerem, não estranhem que isso aconteça. Como se isso fosse alguma coisa extraordinária. Porque no mundo que nós vivemos, isso não é extraordinário. Sofrimento é algo esperado, é algo normal, é algo que faz parte desse mundo caído, né? Então, é necessário nós reconhecermos que a dor e o sofrimento são parte inescapável desta vida. Outra questão é entender que nem sempre há uma ligação direta entre o sofrimento e um pecado específico. Então, certamente, como nós já vimos aqui muitas vezes, os nossos pecados geram consequências, mas também é preciso nós aceitarmos o sofrimento como um sofrimento inocente quando sondamos o nosso coração e não conseguimos identificar condutas ou comportamentos pecaminosos que tenham relação com o nosso sofrimento, né? O que acontece muitas vezes é que nós não conseguimos enxergar a possibilidade de um sofrimento sem ligação com algum pecado. Então, nós carregamos o nosso coração de culpa ali, buscando algum pecado que tenhamos cometido. Então, nós temos que entender e aceitar a possibilidade de um sofrimento inocente, né? Então, essa é uma forma de encarar biblicamente. Outra forma que envolve o encarar biblicamente os eventos de sofrimento na nossa vida é que nós devemos nos regozijar porque Deus oferece algo melhor do que a pura justiça. Às vezes o que nós mais questionamos diante dos sofrimentos é o seguinte: se Deus é justo, por que isso acontece? Esse é o maior questionamento que às vezes as pessoas fazem, não é? Só que nós temos que entender que, biblicamente falando, nós devemos nos alegrar porque Deus nos oferece algo maior e melhor do que uma simples ou uma pura justiça. Vamos pensar em alguns conceitos bíblicos aqui. Primeiro, no Salmo 51, versículo 5, o que Davi nos revela? Que nós somos pecadores desde quando? Desde a concepção no ventre da nossa mãe, nós já somos pecadores. Agora vamos ligar isso com outra verdade bíblica. Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Agora vamos imaginar Deus sendo justo, o que Ele deveria nos dar imediatamente? A morte. Então, se nós desejamos meramente a justiça de Deus, nós não temos direito de reivindicar nada para nós. Porque, pela mera aplicação da sua justiça, o que nós merecemos é a morte, né? E muitas vezes nós queremos questionar a Deus, perguntando da sua justiça, por que Ele permite tantas coisas acontecerem, Deus não é justo, e Deus não é justo, né? E então a partir disso, nós devemos entender que é necessário desejar mais a justiça de Deus sobre nós ou a sua graça e misericórdia. Nós temos que desejar sobre nós muito mais a sua graça e a sua misericórdia. Então Deus não é apenas justo, mas Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é bondoso. E é isso que nós precisamos, né? É isso que nós precisamos da parte de Deus. Se nós entendemos que Deus nos oferece muito mais do que pura justiça, nós vamos confiar nele
em tempo de sofrimento, mesmo quando não tivermos ideia do porquê de Deus permitir determinados acontecimentos. Então nós precisamos desejar de Deus mais do que justiça, porque se for a mera e pura justiça, nós vamos perceber que nós deveríamos já ter sido consumidos pela sua ira. Então, antes de nós questionarmos a justiça de Deus, nós temos que pensar: Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso, né? E apesar de Ele, pelos seus planos soberanos, Ele permite que eu sofra, mas Ele não permite que eu seja consumido pela sua ira. Pelo contrário, Ele me trata com graça, misericórdia e me dá esperança. Então, quando nós entendemos que Deus nos oferece mais do que justiça, nós vamos tranquilizar o nosso coração em tempos de sofrimento, ao invés de ficarmos questionando a justiça de Deus, né? Vamos caminhar um pouquinho mais. Para que nós encaremos biblicamente o nosso passado, os eventos de sofrimento da nossa vida, é necessário deixar que o sofrimento aprofunde a nossa caminhada com Deus. Um teólogo puritano chamado Richard Baxter diz o seguinte, que o sofrimento abre de tal forma as portas do coração que a palavra tem mais fácil acesso. Ou seja, para que haja cura das feridas do passado, é necessário permitir que cada episódio de sofrimento nos leve para mais perto de Deus. Então, os eventos de sofrimento da nossa vida devem cumprir um propósito na nossa vida, nos levar para mais próximos de Deus. Então, em meio aos sofrimentos, nós devemos aprender a olhar para além da dor, em direção às Escrituras, que são capazes de servir de rica fonte de cura e ajuda. O que nos desespera diante dos sofrimentos? É exatamente quando nossos olhos ficam fixos na dor que ele promove, né? E quando nós fixamos nossos olhos na dor do sofrimento, nós não conseguimos enxergar mais nada. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos enxergar além da dor. E quando nós olhamos para além da dor, nós vamos ter condições de ver e de enxergar o que a Escritura nos fala da esperança, do Deus que cuida de nós, das promessas que Deus nos faz. Então é necessário olhar para além da dor do sofrimento, ok? Então, encare honestamente, encare biblicamente. Terceiro princípio, encare com esperança os sofrimentos, as feridas, tudo que já se passou na sua vida, o que você tem enfrentado, encare com esperança, né? Uma das razões pelas quais nós preferimos ignorar ou negar a dor das aflições é que não estamos dispostos a confiar que Deus usa o sofrimento para nos levar a um lugar melhor em nosso relacionamento com Ele. Às vezes nós não queremos aceitar isso. Nós não queremos aceitar que Deus usa os sofrimentos para nos aperfeiçoar, né? Para nos levar a um lugar melhor no nosso relacionamento com Ele. Então, algumas questões a respeito disso que nós precisamos entender é que o nosso Redentor está pronto para confortar o nosso coração em situações de sofrimento. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, Paulo deixa isso muito claro, tá? Então, uma vez que o nosso tempo já vai avançando, eu vou, se os irmãos quiserem abrir os textos enquanto eu falo, mas eu vou aqui citando, né, para que a gente consiga caminhar aqui. Então, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4 diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, o nosso Redentor, Ele está pronto a nos confortar, nós precisamos ter certeza disso. Então, o nosso Deus, que lá do céu, o Deus da terra, Ele está sempre pronto a nos fortalecer e a nos confortar.
Outra questão nosso Deus não nos dá mais do que nós podemos suportar. Isso Paulo deixa claro para nós em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o que nós entendemos aqui é que nós não devemos enfrentar as aflições de hoje, ou nós devemos enfrentar as aflições de hoje, na certeza de que as aflições de amanhã continuarão sendo administradas por Deus. E Deus permite que nós passemos por aflições que estejam ao nosso alcance suportar. Não que sejam fáceis, mas que sejam ao nosso alcance suportar. Né? Então, isso é encarar com esperança. Embora tenhamos a certeza do sofrimento, temos também a certeza de que o nosso Deus administra o nosso sofrimento. Ele está nos confortando. Ele impede que sejamos afligidos além daquilo que podemos suportar. Outra questão é que nós devemos, em relação a isso, deixar que o sofrimento purifique o nosso coração. Citando aqui um autor, um teólogo chamado Paul Tripp, ele diz assim: por que questionamos a fidelidade de Deus? Por que pensamos que estamos sofrendo mais do que podemos suportar? Por que procuramos qualquer saída que possamos encontrar? Por que não somos confortados pelas promessas de Deus? A resposta é idolatria. Qualquer circunstância que ameace os desejos do meu coração pelas coisas desse mundo parecerá insuportável para mim. Deus parecerá cruel por me colocar naquela situação e a presença dele oferecerá pouco conforto. O que Paul Tripp está dizendo aqui é que se nós não tivermos a disposição de entender que Deus tem propósitos santos na nossa vida através de todos os eventos, de todas as situações que nós enfrentamos, nós continuaremos olhando para Deus como um Deus injusto, como um Deus que não se importa conosco, como um Deus que não quer nos ajudar, não é? Mas a partir do momento que nós, então, temos no nosso coração o desejo maior de que Deus seja glorificado através de nós, então nós teremos também a disposição de glorificar a Deus até mesmo nos eventos de aflição. E é nesse sentido, então, que nós devemos deixar que o sofrimento purifique o nosso coração. E, além disso, nós devemos encarar os sofrimentos com esperança, olhando ou vendo o sofrimento através das lentes da eternidade. Que sentido que isso deve acontecer? 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então, resumidamente, o que isso significa? Que nós podemos renovar nossa esperança na certeza de que o nosso sofrimento durará apenas um curto período. Na perspectiva da Escritura, na perspectiva da esperança que nós temos no Senhor, por mais que o nosso sofrimento dure até o último dia de vida aqui na Terra, nós podemos ter a certeza que ele vai durar por apenas um período, né? Como nós falamos lá, à luz de Salmo 30, por mais que a noite seja longa, a noite vai passar. Essa é uma certeza que nós temos. A noite é apenas um período, e depois então vem a manhã. São essas verdades que nos trazem esperança em relação aos sofrimentos,
em relação ao passado, aquilo que nos incomodou no passado, né? Então nós temos que encarar com esperança todos os eventos da nossa vida que já nos provocou sofrimento ou que provocam sofrimento. E aí nós vamos terminar aqui apontando um último passo, ou um último princípio, que nos leva a caminhar na direção de encontrarmos a cura para as feridas do nosso passado, é encarar como uma missão. Né? Como que nós podemos encarar os sofrimentos da nossa vida como uma missão? Parece estranho, mas é verdade. As experiências adquiridas em meio aos sofrimentos devem ser aproveitadas para ajudar a outros em suas tribulações. Né? Como que isso fica claro para nós é a partir de 2 textos. Mais uma vez, Salmo 73, 28. Citando Asaf aqui. Ele diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, depois daquela confusão do seu coração, ele entende diante de Deus, ele olha na perspectiva de Deus o que estava acontecendo, e agora então ele entende que o que ele estava passando deve ser proclamado aos outros, para que os outros entendam agora aquilo que ele entendeu. Né? Então, o seu sofrimento, neste momento, depois de ter adquirido experiência, serve para que ele ensine aos outros como que os outros devem também enfrentar o seu sofrimento. E 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, agora citando Paulo novamente, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Paulo está dizendo que Deus nos consola nas aflições que nós passamos. E, sendo consolados por Deus, nós adquirimos experiência no sofrimento. E isso serve para quê? Para que eu tenha agora também condição de consolar outras pessoas. Então, nesse aspecto, nós temos que encarar os sofrimentos da nossa vida, tudo que nós já passamos, o que nós enfrentamos, encarar como uma missão. Se nós ficarmos simplesmente remoendo os nossos sofrimentos, murmurando por causa dos nossos sofrimentos, questionando por que Deus deixou, por que Deus permitiu, se Deus é justo, se Deus é injusto, né? Enquanto nós ficarmos com o nosso coração fechado, apenas, como nós falamos aqui, olhando para a dor e não olhando além da dor, nós vamos ter um comportamento egoísta, no sentido de tão somente ficar chorando a nossa própria dor, sem importar com os outros ao nosso redor, que também, de alguma forma, enfrentam algum tipo de sofrimento. Então, quando nós olhamos de forma correta, de forma bíblica, encaramos na perspectiva de Deus, nós conseguimos olhar além da dor, e ao adquirirmos a experiência nos sofrimentos da nossa vida, nós temos agora a missão de usar a nossa experiência para o consolo dos outros, né? Então isso faz com que nós sejamos não egoístas, mas altruístas em meio à nossa dor e ao nosso sofrimento. Então por isso que é importante encarar o nosso passado sofrido, as nossas experiências de sofrimento, como uma missão, a missão de levar consolo a outros. Então, se nós aprendemos a sofrer bem, nós somos capazes de estender a outros que sofrem a graça e a força que desenvolvemos enquanto praticamos o sofrimento autêntico nos dias
das nossas necessidades, ok? Então, só para recapitular aqui, nós vimos 4 princípios importantes para que nós busquemos a cura de um passado inocente. Primeiro, encarar os sofrimentos com honestidade, não é? Nós devemos encarar os sofrimentos biblicamente, encarar com esperança e encarar como uma missão. Então, nós vemos aí que Deus, na sua palavra, nos dá os caminhos para que nós enfrentemos, né, aquelas situações mais duras, mais difíceis, que nós já enfrentamos ou que nós ainda vamos enfrentar, de forma que isso seja produtivo para nós, seja positivo, não no sofrimento em si, mas nos resultados que eles podem proporcionar, podem trazer a nós, na nossa experiência.